Boa noite, gente. Obrigado aí pela presença de todos. Hoje é o nosso segundo Neurosound Webinar do ano, com o Dr. Glauber Voltan. É uma honra para nós termos ele aqui, passando esse conhecimento dele para o Neurosound Academy, né? Nos futuros eventos, a gente quer ele presencialmente também, junto com a gente. E esse tema dele é fundamental para entender todo o curso, né? Então, a gente vai começar do básico, os princípios físicos do ultrassom e o uso na neurologia e na neurocirurgia. Dr. Glauber, muito obrigado aí pela presença, né? A gente fica bem satisfeito com a sua participação aí, porque tenho certeza que essa aula vai ajudar muito a todos nós. Obrigado à equipe do Neurosound Academy pelo convite. Eu queria muito mesmo estar semana que vem presencial com vocês, mas a gente está na correria. Que bom que eu estou aqui hoje. Nós vamos falar de princípios físicos do ultrassom. Então, é aquela introdução a o que é uma máquina de ultrassom e como que eu posso usar ela na neurologia e neurocirurgia. Então, Zapata e André, muito obrigado pelo convite. Nós vamos falar da ultrassonografia, a história, a formação da imagem, os princípios físicos, uma palhinha sobre nervos periféricos, um pouquinho de crânio, sonoanatomia e alguns valores importantes de referência. O ultrassom, ele vem desde a época que descobriram como que a baleia, os golfinhos e os morcegos, como que eles não batiam, né? Já que o morcego é cego, como que ele voa sem bater nos obstáculos? E aí descobriram que era através do som. E aí o Struve e o Haley desenvolveu a teoria do som. Só em 1880 que o Jacques e o Pierre Kerr desenvolveram o efeito piezoelétrico, que é a grande mágica que está dentro do transdutor do ultrassom. Em 16, começou a técnica de sonar, que é o Sound Navigation and Ranging, de uso militar. E nos 51, a gente começou o uso da ultrassonografia nos tanques de imersão, e a partir daí a gente começou a ter diagnóstico voltado principalmente para exames ginecológicos, nódulo mamário, 55, o uso dos transdutores endocavitários, e em 57, o Ian Donald, ele colocou o primeiro ultrassom direto em contato com a pele do paciente. E a partir daí a gente vem com o ultrassom de medicina fetal. Em 64 entra a intervenção guiada pelo ultrassom. As biópsias, as anestesias, desde 64, mas só ganhou espaço depois dos anos 2000. E o efeito Doppler, que é a capacidade de detectar movimento, surgiu em 87. Então, aqui os tanques de imersão, que é da história da ultrassonografia, o paciente ficava totalmente imerso num tanque e o transdutor, que hoje a gente segura na palma da mão, ele ficava dando voltas e criando imagem. Então, era um exame muito demorado. Primeiro, a gente faz a medicina clínica com anamnese, exame físico, depois teve o advento do sonar, tinha o PINAR antigamente, e aí o ultrassom ele começou a modificar. E aí modifica a qualidade da imagem. Então, o ultrassom de 85 com baixa resolução e evoluindo. E hoje a gente vê até tireoide de criança. A evolução da medicina clínica baseada em anamnese é realmente mais ouvir e ter conhecimento. Com o exame físico, aprimora, e quando você guia com o ultrassom, os olhos e a mão do médico, do especialista que avaliou. O ultrassom ele consegue ir aonde a mão do médico não alcança. O aparelho é um computador. Então, como todo eletrodoméstico, tem um botão de on e off, e aí tem vários botões, que é a botonologia. Nesses aparelhos um pouco mais antigos ou portáteis, a gente tem a curva de ganho,
tem a profundidade, tem onde salvar imagens, tem o nosso melhor amiguinho, que é o trackball, tem régua para medir, tem Doppler. Uma dúvida comum é, o aparelho que eu vou comprar tem Doppler? Com certeza, nenhum aparelho para uso médico, não veterinário, né? Para médico, hoje não tem Doppler, todos têm Doppler. Então, você liga e desliga o aparelho, seleciona qual transdutor quer usar e começar o exame. Mas liguei, como que a imagem está sendo formada? O transdutor, que é o aparelhinho que vocês seguram na mão, ele tem essa primeira membrana, que é a membrana. Ela entra em contato com a pele do paciente. Depois a gente tem mais duas membranas, duas camadas, e o cristal, que pode ser cerâmica ou os cristais de piezoelétricos que a gente vê aqui. O cristal de piezoelétrico, inicialmente era de quartzo ou de zircone, hoje tem até plástico. Mas são esses cristais que estão aqui dentro, né, dentro do aparelho do transdutor, que eles recebem uma corrente elétrica, vibra os cristais, produzem uma frequência acima de 20 mil MHz, que é além do ouvido humano. Essa vibração, que é o efeito piezoelétrico indireto, vai até o tecido a ser examinado. O tecido emite um eco. Através do aparelho, eu recebo o eco, e aí volta para o cabo de fio, vai lá no aparelho, na parte da CPU do computador, lá ocorre uma transformada, que é a transformada de Fourier, e transforma corrente elétrica alternada, energia, em imagem. Então, o segredo é o transdutor. É errado, uma brincadeirinha que os ultrassonografistas fazem, assim, nós não fazemos ultrassom, nós emitimos um ultrassom e analisamos o eco do som, o eco que volta, que forma a minha imagem. Então, vários curtos de energia ultrassônica são transmitidas através de um transdutor, a onda se propaga, permeia em diferentes meios. Cada eco que volta do tecido em direção ao examinador e ao transdutor vai variar de intensidade, tempo de propagação, e todas essas características variando com as diferentes acústicas de cada meio, ela varia de acordo com as interfaces internas do corpo. Cada eco que é recebido pelo mesmo transdutor que emitiu. E aí, depois ocorre o processamento digital, e a gente consegue registrar tudo isso em um monitor. Então, a energia mecânica, ela transforma em elétrica através de cristais, e esse é o efeito piezoelétrico descrito por Jacques Courier. Os materiais podem ser quartzo, turmalina, rochelle. Os mais utilizados na ultrassonografia é o zirconato e o quartzo mesmo. Quem ouve, enxerga. Por quê? O ultrassom, ele emite várias ondas. E como o ultrassom é uma energia física, se eu tiver uma variável, eu consigo calcular o tempo de volta. Então, eu consigo me localizar em tempo e espaço através do som emitido. A velocidade de propagação do ultrassom, ela é menor no gasoso, e aí ocorre uma dispersão quando passa por um material gasoso. Ela é um pouco maior que o gasoso no líquido, e ela é muito grande no sólido. Então, a velocidade ela aumenta do gasoso para o líquido para o sólido. Os princípios físicos, então, a gente já sabe como que liga o aparelho, agora a gente sabe o que o transdutor faz, como que forma a imagem, a mágica que ocorre nos cristais piezoelétricos. E os princípios? Então, a onda, como toda onda, ela tem uma crista e um vale. Uma onda
é a união de uma crista, de um vale, tem que ser completa, uma senoide completa. Ela depende, a velocidade do som, ela depende do comprimento da onda e pela frequência. A frequência é a distância entre cristas, frequência é a velocidade, a frequência da onda. Eu vou mostrar um outro slide que vai ficar mais fácil de explicar, gente. Então, a onda sonora, ela tem esse princípio: velocidade, comprimento e frequência. Quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. Quanto maior a frequência, menor. São inversamente proporcionais, porque tem vezes na fórmula. Quais são os fenômenos que são gerados? Eu posso ter uma transmissão do som, eu posso ter reflexões de acordo com as áreas ensonadas, refração, difração, atenuação. A importância dos fenômenos que cada onda sonora tem é o que vai explicar os artefatos que as ondas criam quando batem em meios diferentes, tipo gasoso, líquido ou sólido. E aí, o próprio artefato, que é um fenômeno da onda sonora, ele me ajuda muito nos diagnósticos. Então, quando a onda ela entra em contato com um meio sólido, tipo um osso, ela reflete totalmente. E a partir dessa superfície eu não enxergo nada. Quando ela faz um contato com partes moles, tipo parênquima encefálico, nervo, artéria, parte do feixe que entrou em contato com o meio, ele tem uma refração. Parte atenua, outra parte refrate e uma parte reflete. E nós só vamos analisar essa reflexão, que o restante fica absorvido pelo próprio meio. E no material gasoso, a velocidade de propagação é tão lenta que o som ele se espalha. E aí ele cria vários artefatos de difração ou espalhamento. Resolução. Eu tenho a resolução axial e lateral, que são as principais. Aqui mostrando, então, umas ondas de ultrassom de baixa frequência. Ela é uma onda que tem uma frequência de vale a vale muito grande. Então, ela caminha longe, ela alcança planos profundos, mas ela não consegue me dar definição entre dois pontos específicos. Ela tem uma baixa resolução. Quando eu tenho um ultrassom de alta frequência, a frequência que varia cada feixe sonoro, ela vai conseguir diferenciar melhor dois pontos. Então, eu tenho uma resolução de imagem melhor. Só que a custa da resolução é a baixa penetração da onda. A resolução axial. Então, num ultrassom de alta resolução, eu consigo que a onda de tão alta frequência, ela consegue distinguir dois pontos no mesmo eixo. Quando eu tenho vamos supor que a onda fosse grandona aqui, ó. Ela passa fora da imagem, ela penetra mais, só que ela não consegue distinguir esses dois pontos. Aqui é uma imagem na fossa ilíaca direita de um apêndice. Eu praticamente vejo um borrão. Quando eu coloco alta resolução, a capacidade de distinguir dois pontos no eixo axial, eu já consigo ver camada muscular, camada interna, luz, vejo a ponta dele com mais qualidade. Resolução. Mais uma vez, ó, lembra do comprimento de onda. Se eu tenho uma alta resolução, eu tenho uma capacidade de diferenciar dois pontos maior. Só que a onda cansa mais rápido, então ela vai a uma distância, ela penetra menos no organismo. Por outro lado, uma onda de baixa resolução, ela já não distingue tão bem, só que ela consegue ir até planos profundos. Uma onda de 2 MHz, eu consigo diferenciar dois pontos em até 0,77 milímetros.
Quando eu pego um ultrassom com um transdutor de 10 MHz, que hoje é praticamente baixa resolução, 10 MHz. Se eu tiver um ponto numa distância de outro de 0,15 milímetros, eu consigo diferenciar os dois pontos. Então, uma onda, a resolução agora, a espacial ou lateral, ela consegue... Bom, na axial tinha 2 pontos, um em cima do outro, fazia a distinção de profundidade. Agora, eu tenho a resolução lateral, e ela é determinada pelo foco. O foco é um botão no aparelho. Então, quando o aparelho emite a onda, eu distingo 2 pontos desde que ela passe entre eles. Quando ela passa fora deles, eu vejo como se fosse um ponto só. E aí é onde cria algum artefato, onde diminui a capacidade de distinção de imagem. Então, ela vai depender da frequência, do número de cristais do transdutor e do foco. Hoje em dia, principalmente do foco, que a gente ajusta na própria imagem. O foco, isso aqui é uma tela de ultrassom, e vocês vão observar, geralmente no canto direito, que eu tenho o foco. É uma setinha. Esse foco, ele tem que estar entre 1 centímetro, um ponto acima ou abaixo da superfície sensonada. Aqui eu optei por deixar um pouquinho acima desse nervo radial. Então, aqui nessa sonda de 23 MHz, eu consigo distinguir o epineuro e cada fascículo que está em anecoico ou hipoecóico interno, eu faço a distinção, porque eu tenho distinção de 0,15 milímetros com essa sonda. Eu distingo estruturas muito, muito, muito pequenas. Ela é muito importante para ver tumor cutâneo. A harmônica, ela melhora a interface de visualização. Um ultrassom geralmente normal, sem harmônica, ela emite um feixe, e até que o feixe volte, eu tenho que formar a imagem na volta. Quando eu ligo a harmônica, eu libero vários feixes na parte de cima, vários na parte do meio, vários na parte de baixo, e esses feixes voltam uniformemente, harmonicamente, entra no transdutor, vai para o cabo e cria a imagem. A harmônica, então, ela consegue me dar melhor definição, mais contraste e menos reverberação. Vocês estão conseguindo ver o mouse, né? Ó, diferentes frequências de sondas lineares. Essa é uma sonda da Mindray de 3 a 10 MHz. Eu enxergo um nervo com epineuro hiperecóico, e ela serve, resumindo, para medir uma área seccional. Quando eu vou para 4 a 16, eu já começo a enxergar o epineuro, e agora eu já vejo vários fascículos, ó, várias bolinhas pretas dentro do nervo, e vários pontinhos brancos, que é o perimísio ou o endoneuro. E quando eu venho para 18 a 23, num corte longitudinal, eu enxergo maravilhosamente bem um nervo de 2 milímetros de espessura. Baixa resolução, um borrão. Baixa resolução, um borrão. Mas dá para ver o nervo. Quando eu venho para alta resolução, eu tenho uma definição melhor. Aqui, eu não consigo distinguir tão bem 2 pontos. Aqui eu já vejo fascículo, fascículo, fascículo. Para medir, tanto faz. Apesar que quanto maior a resolução, mais preciso é o seu exame. E ultrassom, posso fazer todo dia? Pode. Dá problema? Tem algum efeito biológico? Não, exceto a cavitação. Mas para ter cavitação, eu tenho que ter uma técnica errada, tenho que ligar todas as minhas ferramentas, todos os softwares disponíveis, aumentando o índice térmico e o índice mecânico. Eu vou tentar mostrar em outra foto para vocês.
E aí, a partir de 20 a 30 minutos, com o aparelho ligado, com várias tecnologias, tipo Doppler, ligado, se eu mantiver a mão fixa no corpo, eu posso criar calor. Hoje, apesar de ter várias relações, os aparelhos são muito seguros. Geralmente, o índice térmico e mecânico fica sempre abaixo de 0,8, 0,9. Enfim, tem uma história do ultrassom que são os soldados na ponte do Rio São Francisco, eu acho, lá nos Estados Unidos, eles vieram marchando de uma longa distância. E aí, essa vibração, esse som gerado pela marcha, ele começou a fazer um efeito de reverberação e explodiu a ponte, né? Então, a frequência do som da marcha entrou na mesma frequência da ponte e aí cria um desastre. Mas isso não ocorre na nossa vida real. Transdutores, linear é porque ele é reto, é uma linha a superfície dele. Convexo é uma curva. Convexo, a gente consegue estudar estruturas bem profundas, tipo cerebelo, fossa posterior, quando a gente não tem um ambiente cirúrgico estéril, que a gente possa usar o linear para enxergar superfícies com maior frequência. Modos de ultrassom, a gente tem um modo movimento. Essa imagem que vocês estão vendo é um coração fetal, né, um tórax fetal com o coração e um estômago, tem uma hérnia diafragmática, e isso daqui é igual isso daqui, nesse eixo. Então, esse anecóico aqui é uma câmera cardíaca, que é esse anecóico aqui. Tudo que eu medi aqui, eu meço aqui, e são as mesmas distâncias. Quanto mede o pulmão branquinho? O pulmão branquinho mede isso daqui. Aí eu venho aqui e meço isso daqui. Tem uma correspondência. Provavelmente nenhum de vocês vai usar, a não ser neurofisiologista clínico, que é o melhor meio de documentar as fasciculações musculares. Eu uso o modo M de rotina na neuromuscular. A gente faz diagnóstico de fasciculação. Então, cada vez que o músculo fascicula, gera movimento. Modo brilho ou bright é a própria imagem 2D. E ela mostra, é o 2D normal. O modo color, Doppler, é o modo colorido que ele estuda movimento. Então, Doppler estuda também movimento. Qual que é a definição de Doppler? A definição não. Quais são os objetivos dele? Estudar fluxo. Então, fluxo de sangue, fluxo de jato ureteral. E a definição dele é a diferença entre a frequência emitida e a frequência recebida pelo transdutor. Então, o transdutor está girando aquela imagem 2D. E aí você liga o botão do Doppler. Esse som, essa frequência do som emitido versus a frequência do som recebido é o efeito Doppler, que foi descrito por Christian Doppler. E tem uma fórmula maluca, que já está dentro da nossa CPU, graças a Deus, e a Christian Doppler. Então, o Doppler, ele depende da posição do observador. Vocês lembram quando vocês estão no hospital, que vocês falam, olha, a ambulância está chegando. Quando a ambulância vem se aproximando do observador, a frequência, o barulho é maior. E quando a ambulância afasta, no caso do transdutor, a frequência é menor. Color Doppler. O que esses dois vasos têm em comum? É a mesma imagem, eu só modifiquei, vocês conseguem ver aqui que tem azul e vermelho. Vermelho e azul, eu só inverti. O que essa imagem quer me dizer? Que esse vaso, ele está subindo. Ele está vindo de planos profundos até a superfície do transdutor. E eu enxergo ele em azul. E aqui ele diz a mesma coisa, só que na linguagem vermelha. O vermelho está vindo da linha de base
para cima, em direção a mim, em direção à superfície do transdutor. Nesse caso, o azul está indo abaixo. Então, ele está se aproximando. É isso que quer dizer a diferença de color. Um aproxima, que é o que está em cima, o outro aproxima, que está em cima, e o de baixo afasta, porque está embaixo. Essa daqui é uma artéria carótida, a forquilha, que muitos de vocês vão examinar. Então, considerando que o fluxo está em azul e esse fluxo está descendo, eu tenho certeza que o sangue está vindo da carótida comum, pelo bulbo, carótida interna e para a carótida externa. O sangue está indo do pé para a cabeça. Ele está descendo. Poderia ter deixado em vermelho? Poderia. É só apertar o botão inverter. E qual que é esse vaso aqui, pessoal? Provavelmente a jugular, porque ela está vindo da cabeça para o pé. Ela está em vermelho, ela está subindo em direção ao transdutor. Ah, esse é o Doppler colorido. O Doppler espectral é quando eu aperto um botão que chama PW. Eu ligo o PW, pego esse gate, que é o portal, a janela, arrumo o ângulo no mesmo sentido do vaso e crio o som audível, o tum-tá do coração. Esse é o Doppler espectral. Quando a gente junta modo B, modo Doppler e Doppler espectral, eu tenho o modo triplex. Bom, e o que é o tal do hiperecóico, hipoecóico, anecóico? Do branco, branco, branco mais branco é o hiperecóico. O preto, mais preto, onde eu não tenho nenhum eco naquela estrutura, onde eu não tenho intensidade nenhuma de sinal, é o anecóico. E no meio do caminho eu tenho 256 tons de cinza. Por isso que o ultrassom não é colorido, porque a capacidade do olho humano distinguir o azul, o vermelho, o amarelo é no máximo 50 tons, 56 tons. E não estou fazendo propaganda do livro. Mas o preto e branco a gente distingue 256 tons, enfim, do branco ao preto. Então, branco hiper, cinza hipo e preto hiper. Anecóico. Essa imagem, gentilmente cedida pelo professor Leonardo Zapata, eu mostro um globo ocular. Então, vamos definir. A primeira camada aqui, que seria o quase subcutâneo, a gordura periocular, e a lâmina da retina, ela é branca, então ela é hiperecóica. Todos esses ecos que a gente está vendo aqui na lateral, posterior, olha o nervo óptico, que lindo. Nervo óptico, aqui vai ser a mácula, ela é hipoecóica. E o globo, que só tem líquido, é anecóico. E a gente consegue perceber um reforço acústico. Quando o som passa pelo líquido, ele gera um reforço. Crânio, vamos lá. Cortical óssea e hiperecóica. Parede dos ventrículos laterais, hiperecóica. Parênquima encefálico, hipoecóico. E o terceiro ventrículo em relação ao tálamo, aos núcleos da base. Ele é anecóico e eles são hipoecóicos. Aqui é o núcleo talâmico. Ó. Então, hiper, anecóico, hipoecóico. Líquido, anecóico. Partes moles, hipoecóica. Osso, hiperecóico. Artefato. Artefato é muito importante no ultrassom. Toda onda, para se propagar, precisa de um meio. Se você não colocar gel para criar um contato, um meio entre o transdutor e o
a pele do paciente não tem som. O som ele bate e não propaga, então ele precisa de um meio. E a partir daí ele tem a gordura subcutânea, tem o músculo, tem tudo mais. E os artefatos as pedras no meio do caminho. Cada coisa que entra em contato refrate, dispersa, reflete, gera artefato. Então, os artefatos podem ser de refração, parte dele atenua quando ele vai se propagar, entre duas interfaces. A parte do som que se propagou, que não voltou para o transdutor, é a refração. E pode gerar uma atenuação do som. Quando eu tenho reflexão, que o som volta, o pulso também é atenuado. No caso da sombra acústica, eu tenho uma superfície muito dura, que é uma calcificação, uma litíase ou uma cortical óssea, ou um tumor com calcificação. O som veio aqui da parede do transdutor, veio. Quando ele bateu nessa superfície muito dura, ele refletiu totalmente. Ele não propagou mais ecos. E aí, a ausência do ecos é a sombra acústica. No ultrassom de nervo, já agradeci ao professor Monres, que vai estar com vocês, acho que no sábado, se me falha a memória. Segunda-feira. Eu estou segunda-feira, não perco jamais. O professor Monres é nosso papa aí, né? Não tem como. Bom, aqui o Monrão me deu várias calcificações com atenuação do feixe acústico. Então, nessa parte onde o nervo tinha fibrose com calcificação, eu perco a definição das miofibrilas do músculo. Então, eu não enxergo embaixo tão bem quanto aqui. Atenuação. Por que a atenuação é importante? Doença de Pompe, esclerose lateral amiotrófica, todos esses nomezinhos que ninguém quer ter e que é difícil demais. Vamos lá. O som passou, bateu nessa cortical óssea. Essa cortical óssea é a tíbia. O som não propagou, ficou preto. Sombra acústica. O som bateu em toda essa musculatura, que é o compartimento anterior da perna. O som vem, e eu vejo até o final. E essa musculatura? Ela está hiperecóica em relação a essa, ela perdeu o padrão dessas traves, que são as miofibrilas, que é o padrão fibrilar do músculo. E vocês estão vendo alguma coisa aqui embaixo? Aqui eu tô. Ó, o som me mostra, o aparelho me mostra que eu tô a 3 centímetros aqui e 3 centímetros aqui. Aqui eu vejo o músculo e aqui eu não vejo nada. Então, esse músculo, ele tinha uma hipo ou atrofia. Ele secou. Então, a paciente pode ter realmente uma esclerose ou uma diabetes descompensada que fez uma hipotrofia, que está até na moda os ultrassom neuromuscular para diabetes. A gente avalia a parte muscular e avalia os nervos mediano e tibial. Bom, então essa é a atenuação. O som tenta vencer os ecos, mas ele vai perdendo, ele vai se refratindo muito. Reforço acústico, por que ele é importante? Ele ocorre toda vez que eu tenho uma estrutura líquida. Então, esse daqui é um nervo ulnar no braço, e eu vi uma estrutura anecóica aqui no meio. Aqui eu vi uma estrutura anecóica. E aí, esse anecóico, ele não era compressível, mas eu queria saber se era líquido. Ó, nesse canto aqui, seguem comigo. Pele, nervo, e eu vejo até aqui no fundo. Só que aqui está um pouco mais hipoecóico que aqui. Quando o som ele passou pelo líquido, ele refletiu seus ecos, ele refletiu melhor, então ele criou um reforço. Vocês conseguem ver uma janela mais branca, mais hiperecóica. O som passou tão rápido aqui que ele criou
um mecanismo para eu ver mais branco o que está distal aos pontos. Então, isso se tratava de um abscesso. Sem o artefato, eu não conseguia definir isso como conteúdo líquido. De novo, ó, o som bateu, veio, só que quando ele passou pelas áreas císticas, anecoicas, ele teve um reforço acústico. Olha essa imagem brilhante também que foi enviada para mim pelo professor Zapata. Quando o som, apesar de ter uma lesão aqui, não é isso que eu estou mostrando. Eu quero mostrar o líquido que está no ventrículo lateral, criando uma janela acústica para eu ver o caudado, núcleos da base. Então, ó, o som que viria aqui, ele vai se atenuando. Mas quando o som passa por uma estrutura líquida, cria um reforço. Ele cria uma janela de oportunidade. Então, sim, eu posso colocar o aparelho de ultrassom numa bacia de água e fazer exame. Eu posso colocar gel e eu posso usar áreas císticas de cada órgão, né, de cada patologia, para definir o que eu quero. Reverberação, ar. Reverberação, ar. Reverberação, aqui eu tenho uma bolha de ar e ela cria uma sombrinha. Ela cria várias linhas paralelas. Aqui é o artefato da agulha. A agulha, e ela cria várias linhas paralelas. Cada linha paralela é reverberação. Inclusive, para fazer ultrassom de tórax, a gente usa o efeito, o artefato da reverberação para dar diagnóstico. Sem os artefatos, eu não dou diagnóstico. Reverberação, ó, vários ecos paralelos. E essa imagem aqui, provavelmente se tratava de um abscesso com conteúdo gasoso, porque eu tenho áreas de reverberação. Então, às vezes, vocês estão fazendo um abscesso, esse é um artefato cintilante, mas pode facilmente ser confundido com reverberação, no caso da vesícula ou do abscesso. Se vocês veem um eco muito branco, muito hiperecóico, que gera um artefato posterior, pensam que pode ser anaeróbio, algum material que está gerando gás ali dentro. Anisotropia é a aparência das estruturas do feixe, ela depende do ângulo de insonação. Então, para eu analisar feixe de nervo, de tendão, o transdutor tem que estar 90 graus com a superfície insonada. E aí eu enxergo ele bem linear. Quando eu inclino o transdutor e ele vai ficar 60 graus com a superfície insonada ou menos, eu pareço mais hipoecóico. Isso é só anisotropia. E a anisotropia também me ajuda a definir o que é nervo e o que é tendão. Falsas imagens, provavelmente a gente não vai encontrar, mas cuidado. Vocês viram na ressonância um tumor de crânio. Quando vocês entram com ultrassom, algum efeito que pode estar entre duas superfícies côncavas, às vezes você tem os dois ventrículos laterais e um tumor no meio. As duas superfícies dos ventrículos laterais pode criar uma falsa imagem e duplicar o tumor que está um pouquinho abaixo. Nessa imagem, a gente vai conseguir ver, nesse vídeo do professor Zapata, eu tenho o bolsão aqui de gel, a gente vai ter o líquido que envolve a medula, a cauda e um osteófito marginando e comprimindo a medula. O que eu quero que vocês vejam? O anecoico hipoecóico, padrão de ecos hipoecóicos, a coluna, o osteófito, é branco, é hiperecóico e tem sombra acústica. E o eco do gel, ele faz um reforço acústico. Ó, olha a cauda, olha que lindo isso daqui. Essa imagem aqui é sensacional. A compressão que a medula está sofrendo pelo osteófito. Olha o líquido em volta da medula promovendo um reforço acústico. Lembra que o som veio,
Quando ele entrou em contato com o sólido, ele criou uma sombra, e eu não vejo nada. Mas quando ele entra em contato com superfícies anecoicas, com líquido, eu consigo ver até lá embaixo. Ó. Muito obrigado. Ó, maravilhoso. Né? Eu não canso de ver esse vídeo. Técnica de varredura. Quando vocês estiverem com o transdutor, vocês têm que fazer no crânio caudal, uma varredura, crânio caudal, e parado com o transdutor, tem que fazer pequena báscula, inclinações com o transdutor, para chegar na melhor imagem. Esses movimentos no longitudinal é o rabo do peixinho, e no transverso é o rabinho da baleia. Depois de tudo isso, a gente já criou as imagens, a gente já salvou, revisou do HD e salvou no aparelho. Nós só conseguimos ver, fazer diagnóstico daquilo que nós estamos preparados para ver. Nossos olhos só enxergam o que estamos treinados a ver. E quanto mais você vê, mais você aprimora e mais você vai fazer. Resumindo, eu tenho que ligar o aparelho, cadastrar o paciente, escolher o transdutor, escolher o preset, escolher a orientação. O que eu posso mexer no aparelho? Frequência, ganho, frequência, resolução. Se você quer melhorar a imagem e ela é superficial, melhora a resolução. Se você quer ver mais profundidade, diminui a resolução, abaixa o foco. Frequência, ganho, profundidade e foco. Quais são as cores? Anecoico, hipoecoico, isecoico e hiperecoico. Artefatos importantes. Reforço, atenuação e sombra e reverberação. E os extras é o caliper, measure, que é medidas. Freeze, cine loop, que tudo está no trackball. Salvar e imprimir, review ou sonoview de acordo com cada aparelho. A mente que se abre a uma nova ideia, né, que é um caso de vocês que estão se abrindo ao ultrassom, basta pegar a máquina, treinar, treinar e treinar. Vou falar um pouquinho de nervo, que a gente perdeu um pouquinho de tempo, e eu gosto demais de nervo, gente. Então, a ultrassonografia nos nervos periféricos, ela surgiu por volta de 1989, mas ganhou espaço a partir de 2014, 15. E ela é o futuro aí da ultrassonografia. Quem não fez, tem que fazer. Principalmente neurologista. A gente diferencia hoje quase todas as síndromes com protocolos específicos. Lembrando que o nervo é uma estrutura com a periferia, é o epineuro, e o epineuro vai embebedando cada fascículo, cada fibra, que é o endoneuro, perineuro. A correlação, esse é um desenho esquemático de ultrassom e essa é a histologia. Então, a correlação do nervo periférico é muito próximo do ultrassom, que deve ser a próxima imagem. Ó, quando eu vejo um corte histológico semelhante àquele corte histológico, onde eu tenho o epineuro embebedando cada conjunto de fibras, que são fascículos, que é o perineuro, e cada perineuro embebedando cada fibra, que é o endoneuro, eu consigo aproximar muito do ultrassom epineuro mais hiperecóico. O epineuro, ele é tecido colágeno, tipo 2 e 4 principalmente, e aí ele embebeda como perineuro, envolvendo cada fascículo. Olha lá, gente, que bacana. Cada fascículo pretinho, ó. Ixi, aí. Num corte longitudinal, a gente vê, ó, o epineuro e cada fascículo, cada trave ecogênica. Valores de referência que vocês podem usar, esse artigo, tá? Ele foi o primeiro artigo que descreveu os valores de referência para o nervo mediano, ulnar, fibular
e tibial na população brasileira. É bem interessante ele, foi uma revisão sistemática que a gente fez lá do grupo da medicina da USP. E qual que é a definição? Tem por idade, viu, pessoal? Cada coluna dessa é um grupo de faixa etária. Mas o limite superior, que é o que a gente vai ter de cabeça, para o mediano 10,4, pulmonar no túnel cubital 9,7, ulnar no pré-túnel 9,4, fibular 18. Ficou bem grandão mesmo. Se aproximou bastante da literatura mundial, com exceção do fibular, que o da população brasileira é um pouquinho maior, e o mediano e os ulnares um pouquinho menor. Esses índices aqui, de assimetria e focalidade, eu acho que é isso daqui, ó. Nessa prancha a gente vê o que é assimetria. É quando eu comparo um nervo do lado direito com o nervo do lado esquerdo. E aí, no mesmo ponto de avaliação, eles têm mais de 2,5 milímetros quadrados de diferença. E a focalidade é quando eu avalio o mesmo nervo com mais de 2,5 milímetros quadrados. Se eu tiver qualquer um desses índices, tanto contralateral quanto do mesmo nervo, maior que esses valores, eu tenho alguma neuropatia, que eu vou ter que estudar. Os valores por faixa etária também está definido, e para a nossa faixa etária, o upper limit, a conclusão desse trabalho é que de 2,2, 3,1, 1,4, a gente colocou tudo 2,5. E aí foi aceito, baseado em análise estatística e tal. Alguma coisinha sobre padrão morfológico de nervo. Eu posso ter um nervo normal, eu posso ter um nervo grosso, espessado, hipertrófico, e aí, só com esse padrão de hipertrofia, o que é hipertrofia, pessoal? É quando passou do upper limit, definido por nós, desse artigo. Então, passou o upper limit, eu tenho uma hipertrofia. Aí vocês da neurologia sabem quais são as neuropatias hipertróficas que causam espessamento neural. Aí o colega vai descrever no ultrassom, vocês vão acabar fazendo e medindo e vão ver que tem hipertrofia. Quais são as neuropatias que têm o padrão hipoecóico ou predominante desmielinizante? Qual ela que tem distensões focal de cada nervo, isso daqui? Qual das doenças, das patologias da neuropatia periférica que tem esse padrão com distensão globosa e difusa dos nervos? Ó, esse daqui, a grande dica, é a Charcot-Marie-Tooth, polineuropatia diabética em alguns casos, apesar que ela se manifestaria mais com o padrão C, a polineuropatia idiopática, crônica desmielinizante, acho que é a CIDP, acho que é crônica idiopática desmielinizante polineuropática. Ela dá muito esse padrão. E um padrão heterogêneo, ou padrão de D, a gente vê muito na hanseníase. Fiquem frios e tirem a pressão da mão. A mão não precisa pressionar. É como se fosse tocar um violino. Mão bem levinha, de vez em quando aperta um pouco. Métodos de diagnóstico. O custo da ressonância, da TC, é muito alto. O custo do ultrassom é baixo. Risco. Ultrassom, se for bem... realizou a sepsia, colocou o cabo, o suporte estéreo, o envolvimento, né, a capa estéreo, e risco para o paciente, talvez o único risco aqui seria o tempo que pode demorar. Às vezes, para um exame diagnóstico, não para guiar um procedimento, né, que aí é ao vivo. O tempo de preparo, o ultrassom é muito menor e é ao vivo. Eu tenho disponibilidade do ultrassom até na guerra, quem dirá num centro cirúrgico de um hospital de referência. Qualquer hospital de referência. É inaceitável um anestesista hoje, um residente de anestesia, neurologia, neurocirurgia, não ter contato com ultrassom durante a formação. Um cirurgião geral que não viu ultrassom na formação é quase inaceitável. O ultrassom é o esteto do médico.
ele vai enxergar onde ele não alcança com a mão. E tem o ultrassom especializado, que aí é para diagnósticos diferenciais, é uma metodologia. A resolução da definição de tumores da ressonância, lógico que é melhor, mas o ultrassom tem uma resolução que é muito boa. Faça bons amigos, aproximem de quem tem um aparelho, comprem o aparelho e abracem o trackball. O trackball é o melhor amigo do ultrassonografista. Ele vai e volta a imagem, você perdeu a imagem, ele volta para você poder fazer as medidas, e o restante são botões, gente. A partir daí, eu agradeço muito vocês que prestigiaram, que vão entrar com nós na segunda e na semana que vem, 24 a 25. Muito obrigado o tempo por hoje. Essa foto, vocês podem me chamar lá no Instagram depois, tem um erro nela. Se vocês analisarem aqui, ó, isso daqui chama groove, que é o apontador de eixo, sentido do eixo. O que eu falei para vocês do risco do ultrassom, que seria o índice mecânico e tem o índice térmico. O índice mecânico ele não gera tanto calor, mas sim o índice térmico. O índice térmico ele aumenta quando a gente aumenta as ferramentas que a gente utiliza. O erro dessa imagem é a orientação do pé. Qual pé é esse e qual pé é esse? Esse pé é o maléolo medial, o túnel tarsal com o nervo tibial e é o pé direito. O groove deveria estar errado, deveria estar transverso. E esse pé é o mesmo pé direito, mas eu errei na hora de fazer e esse é o nervo tibial esquerdo. E é do mesmo paciente. Então, aqui eu tenho um nervo normal, ecotexturalmente normal, espessado. E aqui eu tenho um nervo feio, com padrão morfológico alterado, fino. Então, esse paciente tem uma neuropatia hipertrófica ou uma neuroatrofia do tibial. E aí tem que ir para o exame clínico para vocês fecharem brilhantemente o diagnóstico. Muito obrigado. Esse aqui no fundo sou eu. Minha câmera eu acho que estragou, vocês não estão me vendo. O nosso instituto. E sobre nervo, eu troco uma palavrinha, eu entendo um pouquinho, vocês são muito bem-vindos. Meus contatos, Dr. Glauber Humanizari Juína ou Eco Voltando no Instagram. Muito obrigado, pessoal. André, Zapata, toda a equipe da Neurosound. Sempre excepcional estar com vocês. Ô, Glauber, muito obrigado pela sua aula aí brilhante, gostei muito mesmo. A gente consegue aprender muito, desde do básico até o avançado numa aula dessa. Né? Tem vários temas aí que você falou que eu nunca tinha pensado por essa forma que você apresentou, né? Gostei muito, vou incrementar minhas aulas daqui para frente, né? Obrigado aí pelas imagens minhas, você colocou algumas, gostei bastante, né? São imagens representativas, né? E nessa parte aí de nervos periféricos, eu acho que tudo que você tem produzido aí tem feito uma grande diferença no Brasil e até fora do Brasil, né? Essas medidas aí são fundamentais para o dia a dia aí, para identificar essas neuropatias. Tenho feito para meus próprios pacientes, né? Eu não faço ultrassom de nervos periféricos com foco em laudo, né? Mas nos meus próprios pacientes de nervos periféricos, túnel do carpo, lesões tumorais, como eu estava falando mais cedo, né? Um schwannoma de nervo plantar medial, que eu operei agora na terça-feira. O ultrassom foi fundamental no planejamento cirúrgico, né? Levei para o centro cirúrgico, marquei a incisão com ultrassom, né? Então, para nervo periférico também já usei para trauma, né? Com a ajuda do Dr. Mons, a gente marcou
nervo ulnar e mediano no punho, o gap que tinha, para planejar o tanto de enxerto do nervo sural que eu tinha que retirar. Eu usei ultrassom, né, e planejei exatamente o que precisava de retirar da perna do paciente para poder fazer a cirurgia, né? Então, para nervo periférico também é fantástico, tanto no pré-operatório quanto intraoperatório, né? A túnel do carpo mesmo, a gente não é raro a gente encontrar uma artéria mediana persistente que pode atrapalhar bastante a cirurgia, né? Então, hoje em dia eu só opero nervo periférico com ultrassom, né? Na residência, às vezes a gente fazia um caso ali, só tinha eletroneuromiografia, a clínica. Hoje em dia, o ultrassom para mim é indispensável, né? Gostei muito da aula, muito bacana mesmo. Eu acho que vai ajudar bastante para quem vai fazer o curso semana que vem. Vou editar a aula e disponibilizar no YouTube, né? Não garanto que eu consiga fazer isso hoje ainda, mas o mais breve possível eu deixo lá para quem não pôde assistir conseguir. O Zafata, obrigado demais. Você falou do túnel do carpo, e assim, a eletroneuromiografia, cara, ela é o grande aliado do neurologista. E ela faz parte de toda a cadeia de diagnóstico. O que aconteceu na Clínica Maio e nos grandes laboratórios de neurologia da Europa é que o paciente ele entra na sala do ultrassom hoje antes de ir para a eletroneuro. A eletroneuro ela acaba sendo complementar ao ultrassom, porque se o ultrassom encontra áreas de espessamento focal no nervo, é naquela região que eu devo encontrar um déficit de desmielinização, onda F, onda... Enfim, eu não sei descrever tudo. Outro fator importante da eletroneuro, ela guia... o ultrassom guia ela para avaliação de diafragma. O ultrassom na neurocirurgia, na UTI, ela vai ajudar a avaliação de morte encefálica, cara. Então, assim, a gente tem critérios objetivos hoje que só precisa ser estudado, treinado, que a medicina evolui muito. A medicina com ultrassom é uma Ferrari, que é o que você está fazendo no teu consultório privado. E com seus pacientes do hospital. Não dá para operar um nervo periférico sem ultrassom, né? Não dá. Não dá. Não, hoje eu uso no consultório, uso quando vou na UTI, uso no centro cirúrgico, em todo lugar, né? O conceito que eu estou tentando trazer aí, junto com o André do Neurosound, é o conceito do ultrassom 360 na neuro, né? Usar em tudo, em todas as situações, né? Usar para nervo, crânio, coluna, tanto no pré, intra e pós-operatório, né? E eu vejo cada vez mais que agrega, né? Várias coisas que eu faço hoje em dia, eu paro para pensar, nossa, antigamente eu fazia isso aqui sem ultrassom, olha o tanto que eu ficava, às vezes, inseguro, sem ter certeza de onde eu estava, quanto que eu poderia avançar numa cirurgia, né? E com ultrassom a gente vai ficando mais tranquilo. No começo pode parecer uma TV mal sintonizada, mas depois que a gente aprende, aí vai te ajudando é como se ligasse os faróis numa noite escura, né? Na estrada. Maravilha, muito obrigado, viu? Andrezinho, obrigado também. Ô, Glauber, obrigado aí, cara. Aula sensacional, tudo que o Léo falou. Acho que o esforço que a gente está tendo dessa questão do ultrassom 360, o Léo apontou bem, é isso. A única coisa que você não pode fazer com ultrassom é deixar de usar. Se tiver feio, vai ficar bonito. Eu agora estava vendo as imagens, a gente está... Bom, eu tenho me aventurado um pouco, Glauber, com o Butterfly, né, para ver as diferenças e tal. Cara, eu estava olhando a biblioteca de imagens e eu já tenho alguma experiência com ultrassom, já tenho algum tempo. Cara, as minhas primeiras imagens com Butterfly eram tristes. E isso é coisa recente. Mas assim, eu olhei e falei assim, meu Deus, que criança que pegou esse aparelho. Aí agora eu tô olhando as imagens que eu tô fazendo e falei, então não tem jeito, cara. Tem curva. É pegar o aparelho, não ter medo, ter vergonha. A imagem não tá bonita, não esquenta. Pega e bota para usar, né? Exato. É isso aí, gente. Espero que... Obrigado aí. Obrigado pelo evento.
E o ultrassom tem essa vantagem, né? Porque é um exame inócuo, você pode repetir ali quantas vezes necessário, né? Eu mesmo, quantas vezes eu já não me examinei com ultrassom, né? Que não é uma coisa que dá para fazer ali com a tomografia, com a ressonância, infinitas vezes, né? Mas eu pego o meu braço e fico lá passando e olhando, o braço direito comparo com o esquerdo, já fiz Doppler transcraniano da minha própria cabeça, né? Já coloquei também na órbita. A gente tem a vantagem com o ultrassom de ter o próprio corpo para ficar brincando e examinando, né? Então, depois que você compra, eu acho que a minha empolgação com o ultrassom depois que eu comprei foi maior do que comprando um videogame. É o dia inteiro ali, brincando até você passar de fase. É muito legal. Bom, é isso, gente. Alguém tem alguma pergunta? Alguém que está aí online, pode escrever aqui no chat. Alguém quiser fazer alguma pergunta do Dr. Glauber, estamos aqui. Franciane levantou a mão, vou abrir aqui o microfone aqui para ela. Ô, pessoal, eu tô com a câmera aberta, só que algum problema aconteceu no meu computador de mesa. Me desculpem, viu? Mas eu tô aqui ouvindo e é porque não dá mesmo. Certo. Deixa eu ver aqui só como que eu... Aqui, querendo só ativar o microfone aqui da Franciane, não sei se... Matheus Quadros Ribeiro, muito obrigado, cara. Pode abrir seu microfone, eu acho que está aberto, Franciane. Olá, Abri. Oi, Franciane. Tudo bem? Boa noite, parabéns para vocês. Excelente aula. Na realidade, eu queria só aquela referência das medidas dos nervos, ou se você puder mostrar para a gente de novo, porque eu perdi o print. Tá, ó. Se eu quiser que eu mande o link, Glauber, eu posso mandar no grupo pessoal também. Pode, é porque eu vou ter que compartilhar a tela aqui de novo, mas tem alguns trabalhinhos de nervo, Franciane. Deixa eu ver aqui. Não vai... Aqui. Ó, você consegue dar um print, Franciane? Consigo. Agora sim. Agora eu estou mais preparada. Esse é o trabalho do valor de referência. É um trabalho grande, bem detalhado, e a tabela que resume é cuidado com criança, 7 a 14 anos, a medida é menor. Inclusive, ó, aqui é a área seccional. Quando a gente usa delta, é assimetria, e delta TPT é túnel pré-túnel. Está tudo descrito, mas só para você entender. E aqui na frente, os valores. Esse upper limit é para a população geral de 15 a 60 anos. O que é o upper limit? É a pontinha da curva de Gauss. Então, eu peguei só os 5% da curva de Gauss ali para considerar espessado. Por isso que eu considerei 2 vezes o desvio padrão. Então, quando você pega um mediano aqui, ó, de 5,5 mais 1,7, não, aqui é de criança, 6,6 mais 1,9 mais 1,9 de novo, que vai dar o 10,4. É 2 vezes o desvio padrão. O de padrões morfológicos está nesse artigo aqui, que aí, nesse caso, eu estou falando da neuropatia rancênica, e aí eu valorizei esse padrão D e esse padrão F. Está publicado nessa revista da Frontiers. Os outros padrões, tem outros trabalhos, eu passo para vocês. Não, tá ótimo. Acho que é esse. Aí o restante tem 1001 coisa aqui. Tá, muito obrigada. Obrigado. O Glauber está lá no nosso grupo, né, de ultrassom intraoperatório também, e lá a gente tem sempre discutido alguns artigos, casos, então quem tiver algum caso interessante ou quiser mandar algum artigo científico, pode ficar à vontade de mandar lá no nosso grupo de ultrassom intraoperatório. Mais alguém? Alguma pergunta? Bom, então,
vou encerrar essa reunião de hoje. Mais uma vez, obrigado aí a todos que estavam presentes. Obrigado, Glauber, o André. E a gente vai disponibilizar, assim que possível, o link dessa aula no YouTube. Aguardo vocês também agora na segunda-feira com o Dr. Monres, tá? Outra aula muito importante antes do nosso curso do dia 24. Um abraço e até mais. Um abraço, pessoal. Obrigado. Até mais. Valeu, Léo. Um abraço. Tchau.